Meus irmãos, hoje é um dia especial. Primeiro, porque estamos diante do Senhor, e estar diante de Jesus é sempre muito especial. Mas porque eu trouxe para vocês hoje a presença de alguém que muito amou a Jesus Eucarístico, o Beato Carlo Acutis. Só para situar vocês um pouquinho, em 2012, eu e outro padre pegamos um encartezinho do Carlo, e lá atrás estava o telefone da mãe dele, e naquela época eu estava indo para Assis, e ligamos, e Dona Antônia nos atendeu, e prontamente nos acolheu, e ali nasceu uma grande amizade. Ela acolheu aquele padre brasileiro como se fosse filho, no caso eu, e a amizade foi se afunilando, e todos os anos lá eu estava na casa do Carlo. Quando em 2013 aconteceu o milagre que levou Carlo à beatificação, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado de onde eu venho, milagre esse que ficou 6 anos sendo investigado. Mas nesse meio tempo, Dona Antônia vivia me chamando para passar uma temporada lá, porque estava começando a fundação da Associação Carlo Acutis, e ela queria um padre, porque logo mais o corpo do Carlos seria exumado, e depois iria ser transladado para o santuário, e seria interessante que o padre estivesse lá para acolher os peregrinos, como hoje é, para atender confissões, rezar a missa. Até então era pároco da catedral lá na minha diocese de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Estava 8 anos pároco. Aí numa das minhas idas lá, Dona Antônia, eu vou pensar. Aí quando foi em junho de 2019, que eu fui lá, fiquei uma temporada com eles, eu decidi que iria. Deixei tudo, entreguei a minha paróquia, comuniquei meu bispo e fui. Em 2020, quando lá cheguei, aconteceu o inesperado, a pandemia. O que era aquilo? No dia 11 de março a Itália fecha, quarentena, nunca tinha ouvido falar o que era isso. De repente nos vimos, eu, a mãe do Carlo, o pai, os 2 irmãos, a avó, a tia, os empregados da casa, todos confinados. Teve um momento que eu pensei assim, meu Deus, eu vim lá de casa, lá do Brasil, para morrer aqui na Itália, mas pelo menos vou morrer na terra de São Francisco, e na casa do Carlo. Graças a Deus, naquele período forte, não teve um contágio em Assis, e nenhuma morte, e ali estávamos todos os dias. Olha que interessante, o jovem da Eucaristia, a Itália, o mundo todo ficou sem missa, menos a família do Beato Carlo Acutis, porque ele trouxe um padre lá do Brasil e colocou dentro da casa dele. Já pensou? Depois foi que nós fomos pensar nisso. Aí eu e Dona Antônia, foi Carlo que fez isso. A família do Carlo não ficou um dia sem Eucaristia, porque foi o que nos sustentou naquele momento, todos os dias, a Santa Missa. E tantas outras coisas pudemos viver ali, e eu comecei a rezar o terço do quarto dele. Aí nós criamos um Instagram, Devotos de Carlo Acutis Brasil, e começamos a rezar o terço. Aí nasceu o apostolado, e Dona Antônia, é isso mesmo, Padre Fábio, você tem que trabalhar com a juventude, tem que levar Carlo para os jovens. Dona Antônia, eu vim só descansar aqui 1 ano, como a senhora pediu, e de repente tudo mudou na minha vida, e estou nessa missão até onde Deus me permitir, levando a devoção do Carlo como um compromisso de amor, de carinho. Isso é uma pequena síntese só para vocês saberem a minha ligação com a família do Carlo. Mas vamos lá, diante de Jesus, que Carlo tanto amou, o Carlo nasceu em Londres, no dia 3 de maio de 1991, o pai e a mãe recém-casados. Dona Antônia é de Roma, o pai é de Turim, mas recém-casados foram morar em Londres, por conta da empresa. Carlo é um jovem e uma família muito rica.
Mas antes dos 2 anos voltaram para Milão. E ali, a família já percebia que tinha algo de diferente nesse garoto. Logicamente era uma família católica, mas não praticante. Não praticante. Quantas vezes conversando com a Luana, a vovó do Carlos, ela dizia: Padre Fábio, o Carlos gostava tanto das coisas da igreja que eu pensava que ele ia ser padre, um bispo, ou quem sabe um papa, mas eu não imaginaria que o meu neto fosse santo. E aos 7 anos de idade, aí o Carlos vai estudar na escola das irmãs Marcelinas lá, fez todo o ensino fundamental. Aos 7 anos é o divisor de águas da vida desse garoto. Aos 7 anos, Carlos já conhecia toda a doutrina da igreja, já tinha lido todo o catecismo, e ficava provocando Dona Antônia, fazendo perguntas, e Dona Antônia não sabia responder. Ela se obrigou a estudar teologia. Hoje é uma excelente teóloga, coloca qualquer um de nós padres no bolso. Dizem que santo de casa não faz milagre. O Carlos fez milagre primeiro em casa, com a sua família, e precisou de uma autorização especial do Vaticano para fazer a primeira comunhão, e assim o seu pároco obteve essa autorização, mas ele achou melhor que ele fosse fazer a primeira comunhão num mosteiro lá na região de Monza, porque ia chamar muita atenção aquele menininho de 7 anos, e os outros não fazerem a primeira comunhão, mas o Carlos com 7 anos já tinha condições. Tudo bem, Dona Antônia levou, o Carlos fez a primeira comunhão, para não ficar muito visível, o pessoal não começar a falar, porque lá na Itália também na paróquia, às vezes o pessoal tem a língua grande, viu gente? Aí, quando o Carlos fez a primeira comunhão, comungou, ele olhou para Jesus e disse assim: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. De hoje em diante, eu não faltarei mais à missa, e não deixarei de fazer mais adoração ao Santíssimo. E assim foi a vida do Carlos. Se passasse em frente a uma igreja, ele parava, entrava e fazia os minutos de adoração. E o mais interessante é que o babá dele ia sempre com ele, ele era de religião hindu, lá de Maurícios. Ficou com ele dos 5 anos até os 15 anos, até a sua morte. E ele ia com o Carlos para todo lugar, e o Carlos ia, se ajoelhava diante do Santíssimo, o babá também se ajoelhava. E ali Carlos foi aproveitando para catequizá-lo. Hoje Ragers batizou-se na igreja e é casado na igreja, foi até expulso da sua casta. Nós estamos falando de uma criança de 7 anos que disse que o seu projeto de vida é estar sempre com Jesus. E se eu perguntar para muitos de nós aqui qual é o seu projeto de vida, com certeza muitos dirão que não sabem. Esse é o problema. Muitos vivem no mundo sem saber para onde estão indo. E Carlos já dizia: a minha meta é o infinito. E muitas vezes nós nos apegamos às coisas perenes, ao ter. Tudo passa, nada levamos. Dona Antônia, quando comprava uma camiseta ou um tênis que levava para o cara, ele dizia: não mama, questo non è finito, esse ainda não acabou, não preciso de outro novo. E quantos de nós muitas vezes nos prendemos ao supérfluo? Uma vez entrei na casa de uma família querida, e no closet da pessoa tinha um par de sapato para cada dia do mês. Eu perguntei: quantos pés você tem? Como nós somos apegados, como as pessoas condicionam a sua felicidade ao ter. Eu quero ser feliz quando for rico, eu quero ser feliz quando tiver dinheiro, emprego. Gente, felicidade não é fim, é meio. Eu tenho que ser feliz hoje, eu tenho que amar hoje, eu tenho que perdoar hoje. Não é amanhã, porque o amanhã não existe para nenhum de nós, mas amanhã será, e com certeza estaremos vivos, mas ele não existe. E o tempo foi passando, e Carlos começou a buscar mais, a ler mais a vida dos santos, e ele bebia de tudo isso. A biblioteca do Carlos tinha livros assim, dessa grossura, de
Quem está fazendo ciência da informática, ele montava e desmontava um computador, sabia tudo, tanto é que Carlos é candidato a patrono da internet. Está lá a biblioteca dele, tantas vezes eu olhei, meu Deus, quanto livro. E das pessoas com quem eu convivi, que viveram com Carlos, sobretudo sua família, todos são unânimes em dizer, como era bom estar perto do Carlos. Não tinha quem não notasse aquele jovem belo de 1,83 m quando passava, com um sorriso irradiante, mas muito mais que a sua beleza física, era a sua beleza transcendental, que vinha da alma. Chegamos à conclusão que Carlos tinha ciência infusa. Carlos, quando sentava perto de você, ele tinha uma sensibilidade tão grande que ele dizia para você o que você estava precisando ouvir, não o que você queria ouvir. Porque às vezes nós entendemos que a amizade é isso, que os nossos amigos têm que dizer para a gente aquilo que eu quero ouvir. Mas o verdadeiro amigo é aquele que diz para você aquilo que você precisa ouvir. E muitas vezes você vira a cara para aquele que te diz a verdade. Esse é o verdadeiro amigo. Mas Carlos dizia com suavidade, porque o seu amor emanava da Eucaristia, da comunhão diária. Tem uma das frases do Carlos que é muito linda. Ele dizia assim: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. E é isso mesmo. E o que é morrer fotocópia? É quando nós deixamos o essencial, e o essencial é Deus. Por isso que Carlos dizia, nonio madio, não eu, mas Deus. Todas as vezes que nós nos prendemos às coisas periféricas, nós vamos nos adulterando e perdendo a essência, nos afastando do essencial, que é buscar a Deus. E hoje, ver a família do Carlos vivendo o carisma dele, é a coisa mais linda do mundo. Vou contar um episódio para vocês, que eu vivi com eles, que eu sempre gosto de contar, até porque tem crianças aqui. Dona Antônia disse que o primeiro milagre do filho aconteceu com ela, porque Carlos era filho único, morreu em 2006, e 4 anos depois da sua morte, Dona Antônia ficou grávida, aos 43 anos, de gêmeos. Nasceu Francesca e Michele. O primeiro milagre do meu filho acontece comigo. Carlos mandou 2 irmãozinhos, são uma graça, umas fofuras os dois. Se Carlos fez a primeira comunhão com os 7 anos, eles fizeram aos 5. E todos os dias na missa, o Michele, traduzindo, o Miguel, ele que fazia a primeira parte da homilia, a vida do santo do dia. Quando eu tinha dúvida no italiano, era o Michele que me ajudava. Michele, como é isso? Aí um domingo, cheguei eu na capela, a capela dentro de casa, depois chegou o pai do Carlos, sentou, ficamos ali no silêncio. Quando escutamos um barulho, uma briga, Francesca e Michele brigando, como toda criança, que é normal em família. Só que é diferente, 2 italianinhos brigando, você pensa que está acontecendo uma guerra. E entraram na capela gritando, e o pai sem entender nada, aí o pai disse, basta! Que é sucesso? O que está acontecendo? Aí a Francesca falou, é porque Michele não está deixando eu fazer a primeira leitura, papá. Michele, deixa a Francesca fazer a primeira leitura. Não, é minha. Aí, Padre Fábio resolve isso. Eu fui lá, Michele, por favor, só hoje, cara, deixa a tua irmã fazer a primeira leitura. Não. Mi piace fare sempre, gosto sempre de fazer a primeira leitura. Aí foi como fazer esse menino deixar. Ele gostava das leituras do Antigo Testamento. Aí Francesca chorava, com muito conseguimos. Aí ele, tá bom. Aí eu fui lá na Francesca, vem, teu irmão deixou você fazer a primeira leitura. Daí ela, agora eu não quero. Ah, meu Deus, outra confusão. Conclusão, o pai que fez a primeira, a segunda e o salmo. Depois nos outros domingos tivemos que fazer uma escala.
Aí terminou a missa, a gente saiu para o almoço, aí o pai disse assim: Padre Fábio, desculpa os bambinos, porque eles... Desculpa por quê, André? Eu vi a cena mais linda da minha vida. Como assim, Padre Fábio? 2 crianças brigando para proclamar a palavra de Deus. Isso eu nunca vi no Brasil. Eu vi criança brigando para não ir na missa, mas para proclamar a palavra de Deus. Foi a coisa mais linda. Aí ele falou: é verdade, Senhor André, enquanto os 2 estiverem brigando para proclamar a palavra de Deus, estão seguindo o caminho do irmão, porque hoje os nossos jovens, as nossas crianças, já não amam mais a palavra de Deus como deveriam. Aí aqui, eu quero fazer uma pausa, para que nós possamos recordar uma coisa muito importante, que só se vive em família, e que também está se perdendo. Aí tem um cantor que vocês conhecem, que tem uma canção que diz assim, eu quero que vocês memorizem, à medida que eu for cantando aqui, eu quero que vocês vá pensando como que você era, no seu amor às coisas de Deus, e sobretudo a Nossa Senhora. E hoje, quando eu vejo os irmãozinhos do Cardo, todos os dias rezando o terço, eu fiquei: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, morando com essa família? E nós, com esse mundo hoje, estamos perdendo a nossa essência de católicos. Nós estamos nos descristianizando. Não vamos deixar acontecer isso não, gente. Não vamos deixar nossas famílias morrerem na fé, pelo amor de Deus. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Bonito. Nas Ave Marias que eu rezava. Quem não lembra, né? Eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Agora eu quero ver bem forte, bem bonito. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Aí o que vai acontecendo na nossa vida? Vai acontecendo isso, ó. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Olha o que acontece. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Um coro só agora, bem bonito. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo
que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Última estrofe. O teu amor cresce. Teu amor cresce como a gente. A mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado. Será agora? Mas eu rezo como antigamente. E nas Aves Marias. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Bem forte, rezando vocês, pelas Ave nossas Maria. mães. Ave Maria, Mãe de Jesus. Que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Eu lembro da minha avó, porque eu a via sempre com o terço na mão. E hoje nós não vemos mais isso em alguns lares. O tempo passou. E um dia a família Cult saiu para almoçar no domingo. E no almoço, a nona, vovó do Carlos, olhou assim para ele e percebeu que ele estava com uma pintinha vermelha aqui do lado. Achou que tinha sido uma picada de pernilongo. Na segunda-feira, Carlos foi para a escola, fez educação física normal. Quando chegou em casa, ele sempre muito apegado à avó, disse para a avó que estava meio cansado, uma indisposição. Ela até olhou e disse que ele estava meio febril. O que você fez hoje, Carlos? Tive educação física, etc. Deve ser por isso, vai descansar. No dia seguinte, quando ele acordou antes de ir para a escola, ele correu no quarto da avó e disse para a avó que tinha urinado sangue. Já foi o alerta maior. Ela: volte para o quarto, vá deitar, que eu vou chamar sua mãe. E ali Carlos já não levantou mais, já saiu direto, veio a ambulância, o levou para o hospital São Gerardo, ali na região, e imediatamente no hemograma já descobriram que Carlos estava com uma leucemia fulminante, na época a do tipo M3, que nem tratamento quimioterápico tinha. Carlos internou na terça-feira, e na sexta morreu. Tudo muito rápido, 3 dias, mas foram 3 dias que a avó e a mãe ficou ali o tempo todo, e mesmo ali Carlos pôde ensinar muitas coisas. Carlos teve uma grande paixão que o inspirou, Francisco de Assis. Carlos, quando foi a Assis: mama, eu quero ser enterrado aqui. Mas como, filho? Eu que vou morrer primeiro. Mama, eu quero ser enterrado aqui. A família comprou uma casa e todas as férias ia para Assis, porque Carlos queria estar em Assis. E coincidência ou não, o bispo de Assis disse que Carlos é um outro Francisco. 2 jovens riquíssimos que se despojam e se encontram. E hoje o corpo do Carlos está naquele santuário, no local onde São Francisco se despojou das suas vestes. E eles se encontram lá. A avó às vezes ficava dormindo, entravam os enfermeiros e Carlos via que a avó estava dormindo, ele fazia, preocupado com a avó que estava dormindo, mas os médicos sabiam que ele estava com dores tremendas,
porque era um derrame que vinha até chegar na cabeça. Na quinta-feira, ele falou para a mãe: mãe, eu quero o padre, que eu quero confessar. A dona Antônia achou o primeiro padre que ela viu. Lá, ele foi, atendeu a confissão, deu a unção. E quando aquele padre saiu do quarto, encontrou a dona Antônia no corredor, olhou para ela e disse: seu filho é santo. Como assim? Acendeu uma luzinha no coração, na mente da mãe, no coração: meu filho é santo. E horas depois, Carlo morre. E assim ela fez. Conseguiu enterrar Carlo em Assis. E tudo muito rápido. A missa de corpo presente do Carlo estava assim, repleta de gente vindo de todos os lugares de Milão. E Dona Antônia ficou assim se perguntando: mas de onde o Carlo conhecia tanta gente? Porque é uma família muito reservada. Aí fomos descobrir que Carlo, todo dia quando saía de casa, enchia a mochila de lanche e saía distribuindo para os mendigos de Milão. Juntava um dinheirinho e ia na obra social dos franciscanos dar a sua mesada. Os cobertores da casa, quando estavam desaparecendo, podia olhar que estava com os mendigos no tempo de frio. Coisa que todo mundo pode fazer. Então, se vocês me perguntarem o que o Carlo fez de extraordinário, nada, ele apenas foi católico de verdade, porque o caminho de santidade a igreja já nos apresenta. A santidade não é um privilégio de um ou de outro, é um chamado que Deus faz a todos nós. Só que a gente não quer responder esse chamado, e às vezes ainda temos uma imagem caricata de santo, do que é ser santo. Eu sempre falo isso. Quando a gente vê uma pessoa piedosa, com o texto na mão, fala mansinho, a gente diz assim: olha que santinho. Mas às vezes você nem sabe o capeta que tem dentro. Como se o santo fosse uma caricatura perfeita. Não, se tornou santo porque foi imperfeito. E dizia Santo Agostinho: não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Se fosse assim, com vozinha mansa, temperamentozinho brando, Padre Pio não seria santo nunca, porque homem bruto. E um grande santo da igreja, Padre Pio, que quem chegasse lá não confessasse o pecado como era, ele dava uns berros, porradas, você tinha que voltar lá para o Monte Gargano correndo depois. Esse é Padre Pio, e é santo. Porque às vezes a gente vai criando imagens caricatas do que é ser santo. Eu, você, todo mundo aqui é chamado a ser santo, só não é quem não quer. Não precisa ser canonizado não, gente. Basta amar a Deus e fazer o bem. Já é suficiente, se conseguirmos fazer isso com perfeição. 13 anos depois, Carlo é beatificado. Seu corpo foi exumado, e lá estava aquele belo jovem intacto. O seu corpo não se decompôs em nada. É intacto, não é incorrupto. Há uma diferença entre incorrupto e intacto. Incorrupto só o de Jesus. O do Carlo é intacto. A palavra intacto significa todo inteiro. Não houve decomposição. E hoje o seu corpo está lá no santuário. Aquela pele sobre o rosto é uma película de silicone, porque para exposição não ficaria legal um cadáver ressecado. Mas estava perfeitinho. Eu vi sendo tratado, tudinho, perfeitinho, pele, tudo. Até morto, Carlo era bonito. Mas é preciso fazer. Aí foi feito o tratamento de mumificação, para agora não se decompor mais, e se põe a película de silicone nas partes expostas. E está lá. Quando vocês forem para Assis, vá ao santuário della Spoliazione, do despojamento, e vá rezar diante do Beato Carlo Acutis. Todo ano eu vou agora em julho com um grupo, e lá está Carlo. O que é mais importante ao Carlo? Não, é Jesus. Porque Carlo dizia: a minha meta é o infinito. E quando ele estava morrendo lá, ele disse assim: eu morro, estou morrendo, mas com a certeza de que não desperdicei nenhum dia da minha vida com coisas que desagradassem a Deus.
E quando os médicos entravam lá, que perguntavam se ele estava sentindo dores, ele dizia: não, está tudo bem. Tem gente que está sofrendo mais. O Papa está sofrendo mais que eu nesse momento, recordando o momento difícil que Bento passou. Bom, poderíamos ficar a noite toda aqui falando do Carlo, da santidade desse jovem, desse adolescente. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, meus queridos amigos, hoje é uma alegria imensa poder estar aqui. A gente já veio agora do Tianguá, Ipu, de vários lugares. E depois eu vou mandar foto de tudo isso aqui para a mãe do Carlos. Ela vai ficar super contente de ver tudo isso. De saber que o filho dela vai ser lançado o filme da vida dele nas próximas semanas. O Céu Me Espera. Como que é? O Céu Me Espera. É na Espanha. Gente, o único amor a única mulher da vida do Carlos era Nossa Senhora. E Fátima, pelo conteúdo, era a devoção de Carlos. Tem uma das aparições, Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Francisco e Jacinta iriam para o céu. A Nossa Senhora disse que a Jacinta ia, mas o Francisco teria que rezar mais terços. O Carlos ficou apavorado: mama, se o Francisco vai ter que rezar, nós vamos ter que dobrar a meta, porque eu não quero ir para o purgatório, não. Eu quero ir para o céu direto. Eu quero ir para o céu. Porque Carlos sabia onde era a felicidade, como ele mesmo dizia: a felicidade é o olhar voltado para Deus, e a tristeza é o olhar voltado para si mesmo. Até a morte dele ele preveu. Depois de um tempo, a dona Antônia sonhou, e no sonho o Carlos dizia: mama, il testamento. Aí ela falando com a Luana, sua mãe: mas que testamento é esse? O Carlos não deixou testamento nenhum. Aí a avó falou: você já viu o computador dele? Foi aí que ela foi pegar o notebook. E quando abriu, clicou no primeiro vídeo e o Carlos aparece: sono destinato a morire. Ele já tinha gravado o vídeo prevendo que já estava pronto para morrer, 3 meses antes. Esse vídeo até viralizou, né? Acho que muitos de vocês viram. Ele faz assim: sono destinato a morire. Todo feliz, que já estava pronto para morrer. Certo? Aí o Vaticano, a primeira coisa que faz é apreender o notebook do Carlos. Para começar o processo, se recolhe tudo. Gente, foi feita uma varredura de FBI. Nada, absolutamente nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlos. Carlos nunca entrou em um site pornográfico ou coisa do tipo, senão o processo teria sido barrado ali mesmo. Eu sempre costumo dizer: já pensou se nós fôssemos medir a santidade de todos nós olhando os celulares ou que vocês acessaram nos sites? Meu Deus. Cuidado, hein, quem for candidato a santo. Olha o que está vendo no celular e o que está armazenando nos computadores. Com certeza nós encontraríamos muitos Carlos, mas encontraríamos também muita gente escrava, perdida, vazia, sem saber para onde está indo. Então, meus amigos, o pai do Carlos dizia assim: o meu filho não era ambíguo, ele sabia o que queria e tudo o que queria fazia bem feito. Portanto, eu digo a todos vocês hoje, nessa noite linda: não percam tempo com coisas fúteis, inúteis e frívolas. Aproveite cada instante, cada minuto, como se fosse o primeiro e o último da vida de vocês. E não deixe acontecer, por falta de perdão, a morte da alma. Já estou quase chegando no fim, né? O tempo passa rápido, né? Mas para finalizar, eu tenho uma última reflexão. Um dia um jovem queria ser médico. Isso é um fato real, viu? E ele, os pais muito felizes: meu filho vai ser médico, passou no vestibular, começou a fazer medicina. Que legal!
E o pai disse para o filho: no dia da sua formatura eu vou te dar um carro de presente. Ficou super feliz e ansiosamente esperou o dia da formatura para ganhar o carro do pai. E chegou o tão sonhado dia da formatura, lindo, todos felizes, e o pai com a mãe, era filho único, rejubilantes porque seu filho estava se tornando médico. Quando passou tudo, a festa, o filho voltou para casa e o pai chamou o filho no escritório e deu um pacotezinho assim, entregou para ele. No que ele abriu, era a Sagrada Escritura. Ele não esperou, ele simplesmente pegou e jogou. Eu te odeio, pai, eu não quero isso. Você me prometeu um carro. E ele não deixou o pai falar e saiu, e disse que nunca mais pisaria na casa do pai. E assim, movido pelo seu orgulho, porque não tem coisa pior no mundo do que o orgulho, ele foi embora. Ele foi embora. O tempo passou e ele nunca mais pisou em casa nem para ver a sua mãe. Chegou um dia que seu pai estava no leito de morte. A mãe ligou: filho, teu pai está morrendo, muito doente. Eu tenho uns amigos médicos, leve que ele atende. E o pai morreu. A mãe o enterrou, e já idosa, um dia esse filho resolveu ir à casa ver a mãe. O pai já tinha morrido, porque o ódio dele era do pai, porque não tinha dado o carro. Ele chegou em casa, revendo tudo, foi lá naquele escritório, e a Bíblia estava lá. Ele foi lá, pegou a Bíblia. Quando ele abriu, estava o cheque no valor do carro, datado no dia da sua formatura. Esse filho se joga em prantos no chão, querendo buscar o pai no tempo que já não tinha mais, e dizer eu te amo, ou pedir perdão. O pai já havia morrido. É assim que acontece quando nós agimos nos nossos impulsos, quando nós não paramos para refletir e deixamos simplesmente os nossos sentimentos tomarem conta. Depois nos arrependemos, queremos voltar atrás e não dá mais. A dor foi tão grande desse filho que mais nada no mundo consertaria o vazio e a dor de ter perdido o pai por inconsequência. E é assim que nós muitas vezes agimos. Não deixemos isso acontecer. É por isso que nós precisamos de Deus. Hoje, nessa noite, quem tem alguém que precisa perdoar, você vai chegar e vai perdoar. E se tem alguém que você precisa pedir perdão, você vai chegar e vai pedir perdão, porque pode ser que amanhã essa pessoa não esteja viva. Não deixa o orgulho. Gente, não tem coisa pior, mais desgraçada no mundo do que o orgulho, que faz com que você pense que você é soberano, supremo, e que pedir perdão é humilhação. Não é. Pedir perdão é graça, é dádiva. Vençam isso, porque amanhã a vida passou, gente. Para que se manter com orgulho? Meu Deus, ame agora. Diga para quem você ama que você ama agora. Não seja aquele filho que nunca diz eu te amo, que quando vai dizer eu te amo para a mãe diz: está com febre, filho? Quem está querendo? Dinheiro? Porque nós criamos relação de troca com os nossos sentimentos. Eu dou se você me der, e não é. O amor é gratuidade, sempre. Sempre. Que o Carlos nos inspire, porque esse amor, seu papai e sua mamãe, ao ponto de os converter plenamente. Eu sou prova, porque vivi o dia a dia, comi todas as comidas que o Carlos gostava, porque Dona Antônia todo dia fazia uma comida diferente, o pai dele já estava ficando com ciúmes. Mas Dona Antônia todo dia uma comida diferente para o Padre Fábio, vou pedir para ele morar a vida toda aqui, que assim você cozinha melhor. É porque é um padre, Andréa. Carlos amava os padres, porque os padres davam para ele o seu bem maior, a Eucaristia. Carlos nunca pensou em ser padre, viu?
cara leigo, jovem. Ei, juventude, todos vocês aqui, vocês podem também chegar ao céu. Mas